Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, graças a Deus. Amanhã nós não temos live, mas domingo estaremos aqui, se Deus quiser. Amém? É isso. Vamos começar orando. Hoje a gente está no capítulo 25 de Mateus. Mais um capítulo daqueles, né, gente? Então, a gente começa orando para dar tudo certo e o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas palavras. Amém, Deus. Obrigada por esse dia de hoje. Obrigada por mais essa semana concluída para a honra e glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ajudando, né? Aqueles que trabalham amanhã e até mesmo aos domingos, vai saber, mas em nome de Jesus, nos dá um tempo de descanso também, onde possamos, assim como o Senhor fez, sabe, descansar, contemplar e desfrutar daquilo que o Senhor nos tem dado, colocado em nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, obrigada por este tempo aqui de leitura da sua palavra. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração, nossos ouvidos, o nosso entendimento para te ouvir e para te ver. Dá-nos olhos espirituais para te ver e ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Eu vou ler todo o capítulo, que eu tenho preferido fazer assim, gente. Aí a gente lê e volta e vai ali comentando da forma que der. Então vai dizer, Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar.
Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam um reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Esse é o nosso capítulo 25 de Mateus. Glória a Deus. Então a gente tem 3 histórias ou 4 aqui para representar o reino dos céus, para representar os trabalhadores, para representar o que estamos fazendo aqui na terra, como estamos nos preparando. A gente ontem muito falou a respeito disso, né, dessa questão de se preparar, né? Ontem até no Instagram eu postei um videozinho lá meio comentando, né, essa preparação para o dia 25, eu mesma, né, que comprei algumas coisinhas. Enfim, essa movimentação, toda essa questão, né, tudo isso que envolve aí as coisas que a gente tem feito assim para a vida. Às vezes para um casamento, às vezes, né, pelo Brasil, às vezes pelos nossos filhos, o dinheiro que a gente tem guardado para os nossos filhos, a maneira como a gente prepara o nosso corpo e como a gente tem se preparado para receber, para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. Então, acho que o capítulo 23, 24, 25 vai falar muito a respeito disso, sabe? Sobre essa nossa passagem aqui pela terra,
né? Que deve ser nessa expectativa santa, né? E aí ele vai começar aqui com a primeira história, que vai falar ali sobre as moças virgens, né? Que as 10, e eu gosto ali de uma pregação do Douglas Gonçalves, que ele vai elaborar muito bem, mas aqui eu vou trazer para minha elaboração, tá? Então as 10 eram virgens. Virgens aqui tá no sentido de né, a palavra hebraica, né, a tradução no hebraico, vai lá, a palavra vai ser partenos, e vai dizer que é uma virgindade para se casar, ou seja, já não eram mais criancinhas, não eram pessoas que de fato já estava ali pronta para casar, né, já estavam nessa caminhada, nessa jornada com o Senhor, já iam para a igreja, já enfim. E aí, Jesus vai falar que existiam 5 prudentes e 5 nécias, ou 5 imprudentes, ou 5 ajuizadas e outras 5 sem juízo. E aí, quando a gente vai, né, mais uma vez ali para o original da palavra prudente, vai ser ali a palavra hebraica prônimos, e vai falar atento aos seus interesses. Ou seja, aquelas mulheres estavam atentas, sabe? Estavam, concentradas naquilo. Elas estavam se organizando com atenção. Não faziam de qualquer jeito, não. Elas pensavam, elas meticulavam, elas, geriam ali aquilo e sabia que tinha que levar aquilo com uma certa seriedade, né? Era uma festa de casamento, mas elas não estavam deixando assim, uau, né? Não, elas estavam levando aquilo de acordo. Elas entendiam a força daquilo, o poder daquilo, né? Que nem uma pessoa que vai casar, né, gente? As pessoas que vão casar, tem gente que vai casar porque quer casar, porque quer ter filho, porque quer, né? Tem gente que casa com um propósito, que sabe que tá casando e por isso, né? Às vezes se prepara, entende que existe um homem, a pessoa certa, vai ali estudar algumas coisas, vai pedir para Deus, vai orar, enfim. Mais ou menos sobre isso. E aí, as sem juízo, nécios, né, que ali como tá no dicionário Strong, então vai ser a palavra hebraica moros e vai falar sem Deus. Então vai falar assim, enfim, eu não vejo que elas eram sem Deus aqui, é uma das traduções, né, mas eu vejo assim, que todas elas estavam ali se preparando para aquilo, mas umas levaram de qualquer jeito, de qualquer forma, sabe? E aí no momento, todas elas dormiram, todas elas tinham olhos, todas elas foram pro casamento, todas elas levaram lamparina, só que todas elas dormiram, todas elas pareciam iguais, mas aí umas adormeceram, todas elas adormeceram, mas aí quando veio o som da trombeta, o anjo gritando, a pessoa, né, o noivo, e diz que lá nessa questão de casamento judeu é tudo assim, tem toda uma representação mesmo, que tem um amigo do noivo, enfim. E aí diz que ele veio, acordou elas gritando, né? E aí, despertem, o noivo chegou, o noivo tá vindo, vão se encontrar com eles. Só que aí existia mais um período ali, um tempo para elas irem se encontrar com eles. Só que umas perceberam que não ia dar. A gente vai ficar sem lamparina, vai ficar muito escuro, não vai rolar, a gente não vai conseguir ir com a luz dos outros, né? Tipo ali na rabeira. Deixa eu seguir aqui você. E aí elas perceberam que não ia rolar. E aí elas pediram um pouco de óleo, elas viraram e falaram, não, dá um pouco do seu óleo pra gente, vocês têm muito aí, poxa. E elas viraram e falaram, não, a gente se preparou muito para isso, a gente se preparou bem para isso, a gente levou isso com seriedade, a gente entendeu que isso era importante
E agora a gente se preparou, a gente não pode agora simplesmente dividir uma coisa que e se faltar para todo mundo. Não vai rolar. Não vai rolar. Vai vocês procurar o óleo de vocês. Vão ali nas vendinhas, né? Dá um corre aí e tenta conseguir isso para vocês. E aí elas foram. E aí chegou o noivo. E aí entraram todos para as bodas. E ele fechou as portas. E quando elas voltaram com a lamparina ali, a todo vapor de novo, elas bateram e falaram, não, a gente também quer entrar. E Jesus virou e falou, eu sequer as conheço. Eu não as conheço. Não vão entrar. E aí ele vai contar mais 2 histórias hiper, mega, ultra importante. Eu vou tentar comentar sobre isso lá no meu Instagram. Mas é isso, sabe? Então, leve com seriedade, meu querido, minha querida, sua passagem aqui pela terra, né? Ah, não, mas eu vou morrer antes de Jesus voltar, tudo bem. Jesus vai voltar um dia e ele vai ressuscitar os mortos. E o que você vai estar fazendo aqui na terra, não faça de qualquer jeito. A próxima história que Jesus vai contar é sobre empregados, né? Que ali receberam de acordo com a sua capacidade, sabe? Deus sabia exatamente o que podia estar entregando para eles, sabia o que tinha dado, sabia o que tinha dentro deles, o que eles podiam fazer, o que eles às vezes já até faziam para o mundo. E para as coisas de Deus eles levaram e para as coisas de Deus, sabe? Aí um virou e não, vou esconder o talento que Deus me deu, vou manter em segredo aqui. E esconder é exatamente essa a origem da palavra ali em hebraico. Vai falar que é exatamente isso, ó. Aqui, ó, não, meu Deus, escondeu, apocrypto em hebraico, manter em segredo, sabe? Então, é isso. E meu tempo tá se esgotando e como vocês sabem, a gente tem aí uma comunidade online, eu escolho Cristo todo dia, inclusive isso é até uma coisa que Jesus me pegou, né? Quando eu tava lendo essa história pra vir falar aqui no vídeo, Deus falou, ó, é isso, sabe? Como você tá fazendo isso, você tá fazendo de que maneira? Então, é isso, eu queria vir convidar vocês mais uma vez aqui para participarem, a se inscreverem, é ali um valor muito simbólico para a gente continuar olhando para Jesus e focando, nos preparando da melhor forma possível, tá bom? Então, se você tiver interesse, é isso, deixa aqui o meu recado, vai ficar aqui na descrição o link para inscrição, tá bom? Deus abençoe, bom final de semana, até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.